Fala jovens, aqui é o Marcos. Nesse vídeo vai ser a continuação do unboxing que a gente estava fazendo. E aqui eu já estou começando explicando sobre como se deve colocar o processador na placa-mãe, né? Porque tem as furagens no processador e também tem a setinha que indica para qual lado que você deve conectar o processador no socket da placa-mãe. Então, estou avançando aqui porque a gente já chegou a ver isso no vídeo passado. Então, eu tenho ali um processador Core i5, tá? E agora nós vamos fazer o teste da placa, tá? A fonte está um pouco suja, mas não vai interferir no procedimento. Então, a gente deve fazer o quê? Ligar a fonte na placa-mãe e ver se o processador tá funcionando. Então, essa fonte aí é uma Huntkey, né? De 250 watts. Então, o primeiro pino que a gente vai conectar ali é o pino do processador, tá? Ele vai alimentar o processador, o pino ATX. E tem a posição correta para conectar. Lembrando que tem aquela abraçadeirazinha ali que ele vai se agarrar ao slot do ATX. Esse é o ATX de 24 pinos, tá? Por isso que ele é separado, são 20 mais 4. E você deve juntar eles, unir, para conectar na placa-mãe, tá? Não tem como errar. Você tem também ali a abraçadeirazinha para poder conectar no slot do conector. Conectando eles separados não deu, estou juntando eles, tá? Na verdade aquele dispositivo ali está um pouco quebrado daquela fonte, ela é uma fonte mais antiga. Como eu só estou fazendo o teste, ela serve. E lembrando que tem que pressionar bem para não ficar nenhuma aresta sobrando ali entre o conector da fonte e o da placa. Esse é o cabo Molex, tá? É o cabo que serve para poder conectar o HD, também o drive de CD. Tem ali 2 ou 3 deles. E esse é o cabo do FDD que é para disquete, hoje em dia não é usado mais. Esse é o cabo SATA de alimentação, que faz a mesma função do Molex, só que ele tem um padrão SATA. Ele é em forma de L, tá? Tem a alimentação e tem ali como se fosse um jumper. Vou explicar a vocês. Esse cabo de alimentação de baixo é para você colocar o cabo de energia. E o de cima é para você, por exemplo, se você tiver um monitor, você pode conectar lá. Aqui está mostrando que é 115 a 230 volts, né? Que no caso é a mesma coisa de 110 a 220, tá? Serve para os dois. Funciona na frequência de 50 a 60 Hz, tá? Isso aqui no Brasil a gente usa o padrão 60 Hz, mas em outros lugares, como por exemplo, alguns lugares do Paraguai usa 50 Hz. Então, essa fonte estaria adaptada para os dois lugares. E AC é de alternate current, tá? É corrente alternada, ou seja, não é energia contínua como tem nas pilhas, mas sim a que vem da tomada. E ele está falando que é de 7/4A. O A é de ampere, certo? O V é de volts, o A é de ampere. Em 115 funciona a 7 ampere e em 220 funciona a 4 ampere. Aí a gente já tá com o cooler, né? Também tá todo sujo. Peguei um só para testar. Lembra aí, olha, pra vocês verem, tá até quebrado o pininho dele. Esse tipo de cooler é um cooler horrível, porque ele quebra muito fácil se você não tiver prática. Principalmente no início, eu já quebrei alguns. Esse daí é um bem antigo que eu tenho aí. E aí é o conector dele, tá? Ele tem um conector de 4 ou de 3 pinos. Nesse momento aí eu estou diferenciando o cabo do disquete com o cabo do cooler, tá? Para vocês não conectarem errado na placa e acabarem queimando o circuito. Na própria placa também vai ter uma diferença entre o lugar de você conectar o cabo que alimenta o cooler da CPU e outras fãs em específico, tá? Geralmente a fã que tem quatro cabos, ela tem a possibilidade de controlar a velocidade dela. Aqui tem 3, não tem essa possibilidade. Aí eu estou mostrando
o slot de conexão SATA, né, o slot de dados para a gente conectar no HD. Aqui eu estou mostrando para vocês o painel frontal, tá? Que é o lugar onde a gente vai conectar o botão de ligar, reset, colocar os LEDs, tá? Então, aí já está até o esquema na própria placa indicado como que a gente deve colocar. Isso é bem importante. Agora nós vamos fazer ali o jump com uma chave de fenda e a gente coloca o dedo ali para verificar se o processador está aquecendo, ou seja, se ele está ligando pelo menos, se ele está funcionando. Geralmente quando ele aquece, quer dizer pelo menos que está recebendo energia. Isso é um bom sinal. Nesse caso aí está aquecendo. Lembrando que você não deve colocar o dedo no processador após ele já estar quente, tá? Porque se você fizer isso, você pode acabar queimando seu dedo, dependendo do processador, se ele aquecer muito, e até dar bolha no dedo. Não faça isso. Apenas antes dele estar ligado. Aí eu estou colocando o cabo do monitor, tá? O cabo VGA. E agora eu estou colocando um buzzer, né? Um dispositivo que ele vai apitar de acordo com a situação da placa-mãe, tá? A placa-mãe ela vai indicar o que está acontecendo no momento através dos efeitos sonoros, tá? Então, por exemplo, quando o seu computador liga dando um bip só, geralmente é um bip só, ele está falando que todos os dispositivos foram verificados com sucesso e o computador pode iniciar normalmente. E existem outros tipos de bips, que é no caso que vai acontecer aí com a gente, e nós vamos solucionar. E agora eu vou ligar a placa fazendo um jump com a ferramenta. E deu o sinal sonoro para a gente indicando que não tem memória RAM. E na verdade foi proposital. Aí eu fiz o teste para ver se eu conseguia desligar a placa-mãe apenas com o botão de desligar e não funcionou. Eu tive que remover o cabo, mas a ideia de testar sem a memória RAM foi proposital para ver se a placa-mãe estava me fornecendo algum tipo de feedback. Agora eu vou colocando a memória RAM aí, e eu não tinha percebido, mas ela não é memória RAM DDR3, então não vai dar para encaixar da forma correta. Mas logo após eu percebo que a memória RAM não é do padrão correto, e peguei outra memória RAM, dessa vez do DDR3. Essa memória aí tem apenas 1 GB. Então vamos lá. Eu tentei conectar ela de um lado primeiro, depois do outro lado, e não deu nessa placa-mãe específica. Geralmente nas outras placas-mães funciona. Mas aí colocando ela por inteiro funcionou. Apertando dos dois lados funcionou. Aí eu estou ligando a placa e deu mesmo aviso sonoro como se não tivesse memória RAM. Tá? Esses padrões sonoros é só vocês procurarem na internet, tá? Padrão sonoro da placa-mãe XYZ. Aí vocês procuram lá que vai aparecer. Nesse caso que eu procurei, ele estava informando que era a memória RAM. Aí eu tentei mais uma vez desligar com o botão de desligar e a placa não respondia. Então removi ali o cabo e vou fazer a substituição da memória RAM. Só que antes de fazer a substituição, eu vou fazer um teste, vou fazer um procedimento de limpeza da memória RAM atual, que pode ser algum tipo de mau contato. Então a gente utiliza uma borracha, tá? Para poder limpar os contatos. Você pode limpar ela ali, a ponta dela na parede. Geralmente uma parede mais lisa fica mais eficiente, né? Não fica com esses fiapos de borracha. E você limpa a memória RAM, sempre ali nos contatos dourados dela. E mais um detalhe também, a forma como você segura os componentes. Você nunca vai pegar nos contatos dourados. Então eu sempre vou segurar ali nas bordas da memória ou qualquer outro tipo de placa e nunca encostar nos contatos dourados, porque a estática do seu corpo pode acabar queimando algum componente. Então, agora eu vou fazer a limpeza da memória RAM com papel higiênico para poder remover a borracha, tá? Porque a borracha ela é um isolante, então se ficar algum resíduo ela pode atrapalhar a condutividade da placa-mãe, do slot da memória RAM da placa-mãe com a memória RAM em si. Então é muito importante esse procedimento.
que a borracha é somente para limpar mesmo os contatos. E aí eu conectei a memória RAM e fiz o teste e não funcionou. Aí eu já pulei para outro lugar que eu estava fazendo o teste no meu trabalho e utilizei uma memória RAM de lá. Então, nós vamos ver qual que vai ser o feedback que vai acontecer aí com essa memória RAM que eu sei que estava funcionando. Vou fazer a ligação da placa de novo. E dessa vez não deu feedback nenhum. Não deu nenhum tipo de apito e o processador aquecia normalmente, tá? Um problema bem comum aí. Então eu desligo a placa. Vou testar mais uma memória RAM, tá? Que ainda eu ainda estava nessa dúvida se era problema da memória RAM mesmo. Então estou testando. E dessa vez já deu o mesmo apito indicando falta de memória RAM. Agora eu estou fazendo o procedimento de reset da BIOS da placa-mãe, tá? Então tem aquele jumperzinho ali que geralmente fica perto da bateria. Nessa placa em específico não está perto, está do lado do buzzer. Você coloca ele na posição de reset, tá? É só procurar na placa que está escrito. Você coloca ele na posição de reset e tenta ligar o computador. Troca para a posição normal. Em alguns computadores ele vai ligar se estiver na tomada, sem o jumper, tá? E em outros não vai acontecer nada. Aí você coloca na posição normal e tenta ligar de novo. Isso vai fazer a BIOS resetar. Você pode fazer o mesmo procedimento removendo a bateria também, tá? Então você desliga todas as fontes de energia da placa, remove a bateria e espera aproximadamente 10 a 20 segundos que a BIOS automaticamente vai resetar. Agora dessa vez eu troquei, eu fui para um outro lugar que eu tinha uma fonte que eu tinha certeza que estava funcionando, porque tinha uma placa similar. E olha para vocês verem, ligou, tá? Então aí, comemoração de praxe. Mas foi um problema bem comum, tá? Eu usei a mesma memória RAM que eu estava usando antes. Pelo resultado, a placa-mãe exigia uma fonte com mais potência. Esse daí é um problema bem comum, tá? Para placas assim, porque ela não precisa de tanto consumo. Mas foi um caso atípico aí que aconteceu com essa placa. Mas consegui resolver o problema. Então, a partir desse momento aí, nós conseguimos solucionar o problema da placa. O problema era a fonte de alimentação, que não estava legal. Mas tem um detalhe, vocês têm que entender também que todos os procedimentos foram muito importantes para tentar identificar qual que era o problema, tá? Então, desde os primeiros testes que a gente fez trocando memória RAM, o teste da gente trocando de fonte, da gente colocando o buzzer para descobrir o feedback da placa-mãe, verificando se o processador estava aquecendo. Tudo isso daí ajudou a gente a identificar onde que estava o problema, beleza? Possivelmente também a gente resetando a BIOS pode ter ajudado a ela voltar a funcionar, porque uma coisa que eu percebi também é que essa placa-mãe veio com a bateria já conectada nela, não é uma coisa tão positiva assim, mas é isso aí. Todos os procedimentos foram importantes e lembre-se sempre de fazer assim. Toda vez que vocês fizerem uma manutenção, vocês vão passo a passo, vai do problema menor e vai escalando e subindo até chegar nos problemas mais difíceis de resolver. Então, nunca sai trocando o processador de cara assim, a não ser que você tenha muita experiência e tenha certeza que o problema está nele. Vai para os problemas mais simples, reseta a BIOS, troca a memória RAM para ver se é um problema que vai ser resolvido. Às vezes só uma borrachinha já faz dar vídeo na placa-mãe. Se você tiver placa de vídeo, remove a placa de vídeo, testa sem ela, passa também a borracha nos contatos, se for preciso. Então todos esses procedimentos são procedimentos relevantes que você pode fazer, procedimentos simples, até chegar no problema final. Então é isso, vão ter mais vídeos também como esses, e vídeos também tutoriais que eu vou colocar aí para vocês. Já se inscreve aí no canal, também deixa um like, e se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder a sua dúvida. E é isso, valeu!